Agora o problema é o mesmo anterior, ó. Só que agora a gente quer fazer a soma vetorial do P e do Q, né? E representar ele em notação cartesiana. Agora vamos fazer essa soma vetorial usando esse conceito de componentes cartesianas, tá? Então também pedi para vocês anotarem aí, ó. Da mesma forma que o anterior, né? Primeira coisa aqui, ó, a gente tem que adotar um sistema de coordenadas, tá? Então, vou desenhar o nosso sistema aqui, ó. XY. Você adota, né? Se não é dado, você adota, tá? XY. Veja como é que vai ficar mais simples agora, né? Ó. A gente quer determinar a componente a soma vetorial, mas agora escrever todo mundo em componentes cartesianas, né? Fazer isso por esse caminho de decomposição, né? Nós sabemos que o vetor R, nós estamos usando, vamos começar a usar a seguinte expressão para ele, né? Uma somatória de FIs, né? Que nesse exemplo aqui, o F aqui não é o P e o Q, né? Mas a gente pode analisar, esse exemplo aqui é o P mais Q. Né? E a gente quer escrever, fazer isso uma forma de, usando aí as componentes cartesianas. Então a primeira coisa aqui, como que a gente escreve o vetor P? Componentes cartesianas, pessoal. Alguém pegou lá? Ó, vê se dá para acompanhar lá dos slides, né? Ó, o vetor P, ele é 40, que é dado aqui, né? Ó, cosseno de 20 na direção I, positivo, mais 40 seno de 20 na direção J, também positivo. É o P cosseno, P seno, né? Isso aqui está dado em newtons. O vetor Q, vamos escrever também a expressão cartesiana dele aqui, ó. O vetor Q é 60 cosseno de quanto ali, pessoal? Cosseno de 25? Cosseno de 45, tá? Que é o ângulo em relação ao eixo X, né? 25 mais 20. Na direção I, positivo, mais 60 seno de 45 na direção J. Também está dado em newtons, né? Então, ó, escrevemos dois vetores. Escrevemos dois vetores com suas componentes cartesianas, I e J, né? Para esse sistema de coordenadas adotado aqui, tá certo? Tal que a resultante é somar as componentes agora. Ó. A resultante vai dar, vou escrever aqui, vai, 40 cosseno 20 mais 60 cosseno de 45. Tudo isso aqui na direção I, mais, vou escrever embaixo aqui, ó, 40 seno 20 mais 60 seno 45 na direção J. Fazendo essa conta aqui, ó, 40 vezes cosseno 20. Vou fazer rapidinho, vai. 40 40 20 cosseno vezes 60 45 cosseno vezes e mais, né? Vai dar 80. Vou usar as duas casas aqui, tá, pessoal? Mas poderia, nesse exemplo, usar uma só, né? Ó, o R aqui vai dar 80
0,01 na direção I. E agora fazendo aqui a mesma conta para o J, né? 40, 20 seno vezes 60, 45 seno vezes e mais 56. Vou usar duas casas também, ó, 56,11. Então, mais 56,11 na direção J. Isso aqui está em newtons. Tá? Newtons. Vou deixar destacado aqui, ó. Então, esse é o nosso vetor R. Usando aqui o que a gente está chamando em componentes cartesianas, né? Então, esse é o nosso vetor R. Se a gente usar as relações anteriores lá, né, pessoal? Qual que é o módulo do R? Aqui a gente escreveu ele em componentes cartesianas, né? O que seria o módulo dele? O módulo do R seria igual a raiz quadrada de 80,01 ao quadrado mais 56,11 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual ao 97,72 newtons. E o que seria a tangente do θ aqui, que a gente está chamando o ângulo dele com relação ao eixo x, né? A tangente do θ poderia ser a componente y, né? Dividido pela componente em x. Então aqui o θ aqui, ó, vai dar igual, fazendo o arc tangente, 35,04 graus. Tá? Que é exatamente o que a gente escreveu no exemplo 1 anterior, né? Aqui a gente está chamando de notação escalar, né? Do exemplo anterior, que as informações estão aqui, o módulo e o ângulo em relação aqui a gente chama o ângulo de alfa, né? Aqui eu chamei de θ, tá? Só... E essa representação em componentes cartesianas, a gente está chamando de notação cartesiana. Cartesiana, tá? Observem que essa e essa são equivalentes, né? São equivalentes. Tudo bem, pessoal? Todas as informações aqui, né, são as mesmas que estão aqui, né? Na notação escalar e na cartesiana, tá? E, de novo, se eu tenho essa daqui, eu escrevo essa anterior, né? 97,7 cosseno de 35 vai dar 80. 97,7 seno do 35 vai dar o 56,11, tá certo? Então, observe que fazer em notação cartesiana é um caminho mais simples, né?